Existiu missões no Antigo Testamento? Existiram missionários no Antigo Testamento? Quais personagens bíblicos nós podemos classificar como missionários no Antigo Testamento? A nossa lição de hoje traz dois personagens que são classificados como missionários verotestamentários. Vamos conhecê-los? Hoje, aqui no canal Ensino Palestra, nós estamos iniciando a lição número 3 desta temática, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Na nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, nós estamos trabalhando em outubro, novembro e dezembro sobre missões. E estamos sendo muito bem conduzidos pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, no Paraná, e também é comentarista da revista Lições Bíblicas. Então, vamos juntos para mais uma aula, vamos juntos para mais um comentário, vamos juntos aprender muito. Bem-vindos! Vocês estão no canal Ensino Palestra. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Vamos então à nossa aula desta semana. Aula que será ministrada, se Deus assim permitir, para aqueles que trabalham com a Escola Bíblica Dominical no dia 15 de outubro de 2023. Lembrando que no dia 15 de outubro de 2023 nós comemoramos o Dia do Professor. E eu quero aqui externar os meus votos de gratidão a Deus pela vida de todos os nossos professores, todas as nossas professoras de todas as classes da nossa revista Lições Bíblicas, de todas as classes da nossa escola bíblica. Você que trabalha com a classe infantil, você que trabalha com a classe juvenil, você que trabalha com a classe pré-adolescente, adolescente, jovens, adultos, com discipulado, com maternal, jardim de infância, você que milita, você que é professor, você que é professora, você que trabalha com a educação cristã, os meus parabéns. Deus abençoe, Deus enriqueça você, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida, que a riqueza de Deus, através da sua sabedoria, através da sua graça, para que você possa, na sua vida, para que você possa, na sua profissão, seja ela secular ou eclesiástica, trabalhar e ensinar para que muitos possam chegar ao aprendizado da verdade, possam chegar ao aprendizado da palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a cada professor, a cada professora. Parabéns a todo o nosso verdadeiro exército de professores e professoras que estão juntos, unidos no conhecimento, em espraiar o conhecimento, em multiplicar o conhecimento da palavra de Deus. A nossa lição de hoje, Missões Transculturais do Antigo Testamento, tem como texto áureo: Disse-me mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías, capítulo 49, versículo 6. A nossa verdade prática. Você sabe que a verdade prática é o resumo de toda a lição. A nossa verdade prática diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9. Depois, no mesmo capítulo 17, versículos 17 ao 22, e ainda no livro de Jonas, no primeiro capítulo, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui o primeiro e o último versículo da nossa leitura bíblica em classe. Eu convido você a ler na sua Bíblia, a ler na sua revista, fazer toda essa leitura, porque ela é imprescindível para a compreensão da nossa aula de hoje. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, e lá no final diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O nosso primeiro tópico: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro subtópico: o plano de Deus. Segundo subtópico: a falha de Israel. Terceiro subtópico: a contribuição de Israel para o mundo. O plano de Deus foi salvar toda a humanidade.
Ele amou Israel e escolheu essa nação, a nação de Israel, para ser o seu povo peculiar. Peculiar significa característico, especial, algo que é próprio de uma pessoa ou coisa. O plano divino foi traçado nos céus pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Juntos traçaram o plano divino da redenção da raça humana. Esse plano consistia em prover a redenção da raça humana. E essa salvação viria do povo escolhido, Israel. E realmente veio de Israel a salvação para a humanidade. Jesus nasceu judeu. Porém, olha só que dicotomia. Os próprios judeus o recusaram como filho de Deus e como Messias. A salvação veio por Israel e Israel rejeitou ela. A partir daí, Deus chama o povo gentil. Povo que, ressalva-se, mais cedo ou mais tarde também seria alcançado, porque a salvação ela é universal. Lembre-se, universal e não universalista. Universal porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Universal para toda a humanidade desde que se receba Jesus como Salvador, tenha-se a consciência de que Ele é o Messias, faça-se a vontade de Deus, procure o bem para com o próximo, ajude ao próximo, mantenha-se fiel aos preceitos de Deus. Essas são as condições para que essa salvação, que é universal, alcance individualmente o ser humano. Diferente de universalista, porque a salvação universalista, ela diz que todos, absolutamente todos, independente do que se faça, serão salvos. Inclusive, olha só a aberração desse conceito de salvação universalista. O próprio Satanás terá a oportunidade de arrepender-se e também estar comigo e com você ali no céu. Essa é a salvação universalista, a qual nós, logicamente, refutamos. A salvação ela é universal. Agora, nós salvos por Cristo, sabemos que Deus ainda espera pela sua nação escolhida. Israel continua no centro dos planos de Deus. Diferente do que alguns irmãos nossos, inclusive queridos irmãos presbiterianos, imaginam que uma vez que Israel negou a Jesus, Israel sai dos planos de Deus e agora a igreja assume esse papel. Respeitamos essa opinião, mas nós também a refutamos, muito respeitosamente, porque para nós Israel continua assim sendo o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E lembre-se que a tribulação será um momento de 7 anos literais aqui na terra, onde Israel vai converter-se, parte da nação vai converter-se ao Senhor, porque não será imposto. Deus não impõe nunca nada. Deus permite que a pessoa faça a sua escolha. E grande parte da nação de Israel ainda vai se converter, ainda vão ter Cristo como Messias, ainda vão reconhecer Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Então, nós salvos por Cristo, sabemos que Deus, Ele continua com o seu plano de salvação para com Israel. Isto nós temos que deixar bem claro e é bom que você, querido professor, querida professora, também deixe isso bem claro aos seus alunos. Estamos chegando agora ao nosso tópico 2, o amor de Deus para com outras nações. Primeiro, os olhos de Deus sobre todos os povos. Segundo, a viúva de Serepta e o profeta Elias. Terceiro, a missão de Jonas em Nínive. Então, Deus tem os seus olhos abertos para todos os povos, porque todos os povos fazem a humanidade e a humanidade foi criada por Deus e Deus ama a sua criação e quer ver ela salva. Aqui nós temos Elias, o primeiro missionário citado aqui na lição. Elias, durante todo aquele processo onde houve uma grande seca, onde houve uma grande estiagem em Israel, ele ainda no intuito de conservar a sua vida foi para Serepta, na Fenícia, terra de deuses falsos contra as quais Elias clamava. Ele clamava
Ele protestava contra os deuses falsos e vai justamente para a terra deles. Lá, uma viúva sustenta Elias. Essa viúva estava em uma situação muito difícil, porque a seca era muito grande e a seca era mundial. A fome já batia a porta dela. O que ela tinha somente era um pouco de azeite e um pouco de farinha. Mas isso já era o suficiente para o profeta Elias. E ele pede uma refeição. E a viúva, ao invés de dar aquela que seria a última porção para si e para seu filho, ela atende o profeta. Primeiro ela dá para o profeta, depois ela vai pensar em si mesma. Ou seja, ela é obediente à voz do profeta. E essa obediência faz com que ela seja abençoada por Deus. Lá em 1 Reis 17:14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Elias ficou ainda muito tempo ali com aquela viúva, e nunca faltou azeite nem farinha naquela casa. Porém, algo muito sério acontece ali. Após muito tempo em que Elias estava com a viúva, o filho dela acabou morrendo. E aí ela chega e pergunta para Elias: eu não te fiz o bem? Trazendo para a nossa linguagem de hoje. Por que tu fez isso comigo? Por que tu permitiu que o meu filho morresse? Ela não entendia como o bem que ela estava tão liberalmente fazendo pudesse ser pago com uma tragédia, a perda do próprio filho. E mais, se o homem de Deus estava como hóspede naquela casa, como a morte poderia chegar ali? Elias então é confrontado pela dor daquela mãe. Seria o motivo da morte do menino a recompensa pelos pecados da viúva? Definitivamente não. Deus queria mostrar que ela realmente estava hospedando um autêntico servo seu. E lá em 1 Reis 17, 21 e 22, existe algo fantástico, a ressurreição daquele menino. Deus prova para aquela viúva que ali estava um autêntico servo dele. Nós temos um outro personagem, nós temos um outro profeta, nós temos um outro missionário no Antigo Testamento, que é a nossa revista, que o pastor Gabi elenca aqui, Jonas. Jonas, cujo significado do nome era pomba. Jonas, ele era galileu, viveu no tempo de Jeroboão II, o rei de Israel. O livro de Jonas traz uma história muito interessante. E os críticos do livro, muitos teólogos liberais, entendem que o que está ali não é literal, e sim uma obra mitológica. Porque eles não compreendiam, eles não compreendem, esses teólogos liberais, alguns pontos fundamentais dessa obra. Por exemplo, um homem ser engolido por um peixe, um homem sobreviver 3 dias no interior do peixe, uma cidade se converter por completo de forma unânime, uma planta que nasce do nada e morre pouco tempo depois. Situações, milagres que estão descritos neste livro de Jonas, que fala sobre a ordem que Deus deu a ele para ir à cidade de Nínive. Essa cidade de Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros ao norte de Israel. Jonas, ele foi o primeiro profeta a ser enviado para pregar a uma nação estrangeira. Não existia um percurso marítimo que levasse até Nínive. E Jonas vai exatamente na direção contrária. Ele vai para Tarsis, a bordo de um navio. Jonas tinha um senso de justiça. Um senso de justiça próprio a respeito dos assírios. Esse povo, o povo assírio, e Nínive foi a terceira capital do Império Assírio, esse povo era extremamente cruel. Ele não fazia reféns. Os soldados assírios eliminavam, exterminavam. Os assírios foram, segundo alguns historiadores, os inventores da crucificação. Não essa crucificação que nós conhecemos, praticada por Roma, mas uma crucificação primária, uma crucificação dolorosa, que estaqueava as pessoas vivas, deixando-as ao relento, à própria sorte.
O prazer dos assírios era tirar a pele das pessoas em vida, pois justamente esse povo tão perverso, este povo tão sinistro, é que Deus queria que recebesse uma visita do seu profeta. Deus abominava a maldade assíria, mas antes de destruir aquele povo, queria dar-lhes uma nova chance. E o missionário Jonas foi enviado para pregar a eles o arrependimento. Jonas não queria ir. Sabia que se pregasse, sabia que se eles se convertessem, Deus daria o perdão. E ele não queria o perdão de Deus para aquele povo. O que Jonas queria é que aquele povo, que segundo alguns teólogos teriam matado os seus pais, fosse completamente destruído. Ele jamais seria o portador de algo tão bom para um povo tão mau. E lá se foi Jonas na direção contrária. Jonas talvez pensasse consigo: se Deus quer salvá-los, que use então outra pessoa, porque eu não me prestarei esse papel. Porém, Deus não respeitou a vontade de Jonas. E aqui existe um paralelo com a pregação de muitos de que Deus sempre respeita a vontade humana. Pois bem, Jonas tinha o livre-arbítrio de fazer o que quisesse. Queria ir para outro lugar, que não fosse Nínive, mas Deus queria ele lá em Nínive. Também é possível cogitar que se Jonas tivesse um diálogo aberto, sincero com Deus, expondo suas convicções, expondo suas razões, por que não queria ir lá, talvez Deus o substituísse por outra pessoa. Talvez Deus mandasse outra pessoa cumprir essa missão. Mas, sinceramente, eu creio que não. Deus não aceitaria os argumentos de Jonas, como de fato não aceitou, conforme o diálogo que está no final do livro. Pois ele, Deus, queria mostrar para o seu profeta que a salvação que ele, Deus, propõe é para toda a humanidade e não somente para o povo judeu. Jonas era exclusivista, pensando que Deus só se importava com Israel, o que não era e ainda hoje não é verdade. A salvação é para todos os povos da terra. Jonas foi um missionário? Sim. Missionário é o portador de uma missão. Sua missão era pregar o arrependimento para a grande cidade de Nínive. Jonas foi comissionado por Deus, porém Jonas não aceitou essa missão. Declinou dela. Porém, ao invés de expor a Deus o seu desconforto com aquela incômoda missão, simplesmente foge. Sem diálogo, sem argumentos. Simplesmente foge. O missionário fugião. O missionário desobediente. Mas será que Jonas realmente imaginava que poderia fugir de Deus? Será que essa possibilidade realmente passava por sua cabeça? Será que Deus aceitaria sua recusa e colocaria outro para tal missão? Porém, não somente o missionário. Jonas era agora um aluno que precisava aprender uma grande lição. Ele aprendeu? Ele por fim se rendeu? O final do livro deixa essa incógnita para ser respondida. Para que você, para que eu, para que nós a respondamos. Eu gostaria que você colocasse no seu comentário: Jonas arrependeu-se? Jonas entendeu a sua missão? Jonas entendeu os planos de Deus? Deixe seu comentário para que eu possa conhecer a sua opinião. Por fim, Jonas obedeceu pela força, pela imposição. O mar cumpria uma missão dada por Deus. Sua fúria era a desobediência a uma ordem divina. O vento forte que assolava aquele barco, o vento rigoroso que assolava aquela embarcação, estava cumprindo também ordens superiores. Os marinheiros a todo pano tentavam salvar a sua vida. Todo o panteão de deuses que representavam, cada qual clamando a uma divindade. E eles chegaram à conclusão que um Deus estava irado. Mas que Deus era esse? Já haviam clamado a vários deuses. E aí chegam até Jonas no porão. E Jonas diz quem é esse Deus que está irado. Ele diz que é o Criador, que é o mandatário da natureza. É esse Deus que estava irado. E eles, ao jogar Jonas no mar, contra sua vontade,
porque unanimamente eles queriam salvar Jonas. Fizeram de tudo para que isso acontecesse, mas não conseguiram. Até o último instante, eles lutaram para preservar a vida de Jonas. Então, não tendo condições de ter Jonas ali por mais tempo, porque eles iriam morrer, eles então ofereceram a Deus uma oração, pedindo que Deus livrasse eles da culpa daquele ato que era uma ordenança divina. Ofereceram sacrifícios a esse Deus até então desconhecido. Fazem votos a ele que agora conheciam bem e conheciam também o seu poder. O peixe foi obediente à voz de Deus, engoliu Jonas. Os ninivitas obedeceram à ordem de Deus e se converteram. Todos no livro são obedientes, menos o autor do livro, Jonas, o missionário desobediente que obedeceu à força. Chegamos ao nosso terceiro tópico e esse tópico traz para nós dois subtópicos. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, alianças de Deus. Segundo, aliança incondicional e condicional. Os pactos ou alianças de Deus para com o homem. Pacto pode ser compreendido como aliança. Aliança é um pacto firmado por Deus para com o homem e revela que ele, Deus, o que ele fará pela humanidade. Cada aliança revela princípios pelos quais Deus revela para com o homem. O homem pode, usando o livre-arbítrio, aceitar ou não esse pacto proposto por Deus. Nós temos o pacto adâmico, feito com Adão e Eva, depois da sua desobediência, está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 19. Nós temos o pacto noético, feito depois do dilúvio, está lá em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e depois capítulo 9, versículos 1 ao 17. E por esse pacto Deus não amaldiçoaria mais a terra, Deus não feriria mais a todo ser vivente. Enquanto durasse a terra, haveria sementeira, ceifa, dia, noite, frio, calor, verão, inverno. Os animais começariam a ter medo do ser humano. O homem dominaria sobre eles. A carne foi introduzida na dieta humana. Nós temos também o pacto com Abraão, que foi confirmado a seu filho Isaque e também a seu neto Jacó. Gênesis 12, 1 e 3, Gênesis 26, 1 ao 5. Depois nós temos o pacto mosaico, feito com Moisés, depois do Êxodo, Gênesis 20. Depois o pacto palestínico, feito com Israel, Deuteronômio 30, 1 e 10. Depois o pacto davídico, feito com Davi, 1 Samuel 7, 4 e 17. E o novo pacto, que corresponde ao período que seguirá a manifestação de Cristo, Hebreus 8, 7 e 13. Para finalizar, eu quero aqui voltar a pontuar algo muito importante que eu penso ser fundamental. A salvação, ela é incondicional ou ela é condicional? O amor de Deus é incondicional ou é condicional? Comecemos pelo amor de Deus. Já falamos aqui, mas queremos mais uma vez deixar bem patente aqui. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele é para toda a humanidade. Ele serve para todos. Deus ama toda a humanidade. Cada pessoa, cada ser. A salvação, essa é condicional. Ela é condicionada à aceitação do homem, de Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, a fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus. Que nós possamos ter essas condições atendidas, para que um dia os nossos corpos sejam glorificados e estejamos juntos na presença de Deus. Antes de terminar o vídeo, eu quero pedir a você que ore pela paz em Jerusalém. Orem para que Deus restabeleça ali, naquela região, a paz. E que dentro de todas as possibilidades possa haver uma harmonia entre aqueles povos ali. Deus ama muçulmanos, Deus ama israelenses, Deus ama toda a humanidade. Não quer ver essa humanidade em guerra. Não quer ver essa humanidade lutando contra si. Deus quer o amor. Deus tem amor incondicional por eles. Lutemos através da nossa oração,
para que a paz seja restabelecida imediatamente ali. E oremos por todos aqueles que estão naquela grande zona de conflito, para que Deus restabeleça a paz em Jerusalém, a paz ali no Oriente Médio. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.